irmãos, graça e paz. Realmente, Jesus é maravilhoso, né? É sempre bom estarmos na presença do nosso Deus. Eu queria, nesse instante, louvando a Deus e agradecendo por tantas coisas que Ele faz em nossa vida, dizer aos irmãos que o presbítero Manuel encontra-se bem, fez cirurgia recentemente, ele está bem de saúde, graças a Deus, temos louvado ao Senhor por sua vida. Porém, queremos também, nesse instante, sabendo que esse Deus nosso é um Deus maravilhoso, orar então pela irmã Nega. Eu quero convidar a irmã Nega para vir aqui à frente nesse instante. Ela em seguida estará louvando ao Senhor e pediu que nós orássemos por ela. Amanhã ela tem exames especiais, né, para fazer, e nós vamos então interceder já pela vida da nossa irmã. Então a irmã Nega pode chegar-se. Em seguida a Laís vai acompanhá-la. Laís, se quiser vir já cá, pode vir. E a irmã Nega pediu que os presbíteros estivessem colocando sobre elas as mãos. Então convido os presbíteros ali na frente e nós vamos interceder pela vida da irmã Nega nesse instante. E claro, né, talvez você esteja presente nessa noite e precisa também da graça de Deus, precisa de oração, precisa da ação divina no seu coração. Às vezes não é saúde, né, mas pode ser algo relacionado ao seu coração, ou a uma atividade que você faz, e você precisa que Deus venha a intervir na sua vida, trazendo graças, né, e benefícios que só o Senhor pode fazer. Então convido você também nesse instante a ficar de pé, onde você está, e assim juntos nós, já que todos ficaram de pé, vamos fazer diferente então, vamos ficar na igreja de pé, e aqueles que desejarem vir um pouco mais à frente, podem vir então para que nós possamos orar por sua vida também, tá bom? E se você quiser representar alguém, me lembrei de uma pessoa e quero colocá-la diante de Deus, venha também. Nós vamos interceder juntos, eu, você e todos nós aqui, a buscar em Deus essa graça para a nossa vida. Oremos ao Senhor nesse instante. Os irmãos podem levantar as mãos, por favor. Querido, obrigado, Senhor. Nós queremos nesse instante agradecidos pelo Deus maravilhoso que Tu és, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pelas graças recebidas todos os dias da nossa vida. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor realmente é um Deus, ó Pai, que muda a nossa história, muda a nossa vida, um Deus que tem cuidado de nós a cada momento e em cada detalhe. Por isso, Senhor, a nossa confiança, por isso, ó Deus, nesse instante, a nossa oração. Por isso a irmã Nega solicitou a Deus ser, ó Pai, nesse instante, ó Pai, acolhida, Senhor, entre os presbíteros, para que eles intercedam-se por ela e assim possamos, ó Deus, colocá-la na Tua presença. Também estão à frente irmãos aqui, Senhor, que precisam da Tua ação ou também intercedem por alguém. Pai querido, nesse instante, então, ó Pai, confiantes assim, colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus, e rogamos a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Quanto a irmã Nega, ó Deus, assiste a Tua filha, Senhor. Amanhã, Senhor, ela tem exames, amanhã, Senhor, ela tem consultas, amanhã ela dá passos, ó Deus, para o tratamento que ela precisa fazer, e nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Deus soberano sobre todas as coisas. Vá à frente, ó Deus, em tudo. Prepara o caminho, Senhor, e prepara todos aqueles, ó Deus, que farão parte desses cuidados sobre a vida da Tua serva, para que, em nome de Jesus, através, ó Deus, daquilo que eles têm em Suas mãos, do conhecimento, da habilidade e de todo o material, Senhor, seja remédio, instrumentos, ó Deus, possa a irmã Nega realmente receber do Senhor a bênção necessária para a sua saúde física, Senhor. Mas antes disso ainda, Senhor, nós rogamos, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus que faz milagres, que o Senhor visita a Tua serva nesse instante, nessa hora da noite, ó Deus, estende sobre ela as Tuas mãos poderosas, Senhor, e faz na vida da Tua filha um milagre, Senhor. O Senhor pode, Senhor, restaurá-la, Senhor, fisicamente e completamente, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para a alegria da Tua serva, para o testemunho da Tua casa aqui presente, Senhor. Portanto, Senhor, nessa confiança é que nós fazemos essa oração e colocamos a vida dela nas Tuas mãos, aguardando do Senhor a resposta, Paizinho. Fica com ela, fica com todos os presentes aqui, Senhor, que precisam de Ti, seja saúde ou outra situação, outra resposta que precisam, para que a Tua graça seja sobre eles, e em nome de Jesus, o Senhor seja glorificado por todos nós. Obrigado, Deus. Assim colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas petições nessa noite. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado, queridos. Eu passar a ler a lista. Hoje, pega o microfone para isso que eu vou fazer, por favor, filho.
todos vão louvar ao Senhor. Paz do Senhor, igreja, porque esse hino nada temerei. A gente, quando ela era pequena, nós cantamos junto, né? E eu sempre lá, eles vão cantar na igreja, lá, e não, eu não quero, ela sempre dizia que não queria, então deixei, né? Aí agora ela, né, chegou o momento certo de cantar esse hino, e ela que quis, né? Ela disse, vovó, vamos cantar, isso, então vamos, ela chegou o momento certo, irmãos. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado, minhas irmãs. Obrigado. Parabéns, né? Parabéns, Laís, tá bom? Sai mais vezes para cantar com a avó aqui, tá bom, querida? Vamos orar pelas crianças. Então, as crianças podem vir à frente, os professores também, nessa noite. Eu quero aproveitar para convidar também a Ellen, né? Traga o Anthony aqui à frente, o Anthony traga a Ellen. Naquele dia, Ellen, que você precisou ir embora mais cedo, a gente chamou, né, para orarmos. A gente orou, na verdade, mas falei que oraríamos novamente juntos quando você estivesse aqui, né? Então está aqui a Ellen, com o Anthony, filho também do Luiz, né? Claro.
E que bom, né, que podemos orar por ela nesse instante. Eu queria fazer um outro convite, né? A Cristiane esteve conosco na semana passada e ela tem uma netinha, é netinha, certo? Então, como é que é o nome, Cris? Como? Ah, não entendi. Perdão. Ah, é um desafio. É um nome diferente, eu acho. Hã? Não? Hã? Ah, não, vai ter que vir aqui, por favor. Ah, eu acho, agora eu lembrei, é verdade, acho que é Hope, né? Não é isso? Esperança em inglês? Isso? Então venha, Gabi ou a Cris, vem cá também que nós vamos orar pela Hope. Olha, um nome desafiador, eu nunca tinha visto esse nome, né? Então está aí, né, da Cris, a avó que tem ela no colo, e a Gabi, que a mãe está aqui chegando também, né? Então, bom ver vocês, o Pedro também está ali. Ah, o Pedro vai subir, né? Cadê o Pedro? Está por aqui, em algum lugar. Ah, tá. Tá bom, Pedro, que bom que você veio de novo, né? Então vamos orar, queridos. Em seguida, vocês podem, né, tomar assento as mamães e os bebês e nós vamos passar a palavra de Deus e as crianças sobem, tá bom? Bom ver aqui, né, repleto de crianças mais uma vez nessa noite. Oremos, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada professor, pela vida, Senhor, de cada criança aqui presente. Te agradecemos de todo o nosso coração e rogamos que o Senhor nos abençoe nesse instante, quando aprenderão, Senhor, a Tua palavra numa linguagem que possa chegar aos seus coraçõezinhos. Por isso, abençoa os professores, dá-lhes a Tua graça necessária e, à medida que falam, também possam ser edificados nos seus corações. Queremos também te louvar, ó Deus, pela vida da Hope e também, Senhor, pela vida do Antônio, Senhor, essas crianças que se achegam ao templo nesse dia, e agradecidos, ó Deus, pela vida desses papais, pela vida, Senhor, dessas mamães, pela vida dos avós. Agradecer a Deus porque mais uma vez o Senhor nos visitou. A Tua palavra nos ensina que filhos são herança do Senhor, e o Senhor agraciou essas famílias, ó Deus, com essas crianças maravilhosas e sadias. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida desses pequeninos, a vida de todas as nossas crianças, ó Deus, e a vida daqueles também que já estão crescendo, como os júniores que aqui estão, ó Pai, se tornando adolescentes, para que essa semente maravilhosa do Evangelho fique nos seus coraçõezinhos. Quanto aos bebês, e as mamães tenham essa ciência de ensinar as avós também a repassar o caminho e assim cresçam também no conhecimento de Deus. É a nossa oração. Quanto a nós que aqui no tempo ficamos, que o Senhor venha também nos ensinar e cresçamos todos juntos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, os queridos que vão subir, podem ir. Deus abençoe. Os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Acabou subindo, esqueci de falar, tem uma mocinha com a Mariana, que é a Mariana, que nos visita nessa noite também. Bom ver a dona Jurema, que esteve conosco na sexta-feira. Deus abençoe a senhora. Obrigado por nos visitar mais uma vez. Tiago, esposa, obrigado, Tiago, Deus abençoe. Também temos conosco a Nathalie, né, Nathalie? Ela é da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, mudou-se recentemente aqui para Balneário, na verdade no bairro Nova Esperança, para o mais próximo da gente, e hoje nos visita, né? Veio a trabalho e, se Deus permitir, ela veio para ficar, né, na cidade, e ela está visitando hoje para conhecer, tomara que também fique por aqui, né? Aos demais já são da casa, né? Todos sejam bem-vindos, né? Já frequentam, já caminham aí com a gente, né? Além dos membros, temos os nossos frequentadores. Então, obrigado por sua presença. Mateus capítulo 4, meus irmãos, versículo 1 até o versículo 11, fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou explanar um pouquinho desse texto nessa noite para que possamos aprender, né, sobre esse episódio, esse momento que Jesus passou. Então, Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Já oramos então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua palavra e ela tenha morado em lugar no nosso coração. Esse é um dos episódios do início do ministério de Jesus, quando, como diz o próprio verso primeiro, ele é levado pelo Espírito. Isso é importante. Ele vai ser tentado após esses 40 dias de jejum, esses 40 dias separado para a consagração ao serviço divino, e diz o texto que essa foi uma obra do Espírito, que o levou para, inclusive, ao final desses 40 dias e 40 noites, ser tentado pelo diabo. E quando nós pensamos nessa história de Jesus e nessa situação que ele passou, nós percebemos, até por sim, conforme a Escritura, à medida que nós vamos a conhecendo e vamos aprendendo dela, que a tentação, assim como Jesus passou, é uma constante na nossa vida humana. O irmão Alan, enquanto ministrava, ele falou algo que realmente é assim. Jesus, ao mesmo tempo que era 100% Deus, era também 100% homem. E quando ele é tentado também em todos os seus aspectos como ser humano, nas suas emoções, na sua razão, no seu aprendizado que teve sobre a palavra, em todas as coisas que estavam na sua vida. Ele é tentado verdadeiramente. Quando Jesus é tentado e ele vence essa tentação, nós não devemos pensar que não, ele venceu porque era um Jesus. Ele venceu porque realmente ele resistiu a esse momento que foi programado, vamos dizer assim, pelo próprio Espírito de Deus para que ele sofresse essa tentação, ou essas tentações, uma vez que a investida de Satanás foi mais de uma sobre a sua vida. E assim como Jesus foi tentado, nós também somos tentados todos os dias. Nós também sofremos tentação. E há um texto da Escritura, você não precisa abrir, farei leitura, lá de Tiago, que diz assim, e isso é importante a gente pensar antes que eu escreva um pouquinho o que é tentação. Diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Você pode dizer, não, mas o Espírito levou, mas o Espírito não tentou, o conduziu até lá, e lá ele foi tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, diz o apóstolo Tiago. Ao contrário, diz ele, cada um é tentado, presta atenção nisso, pela sua própria cobiça. A cobiça pessoal de cada um de nós, que é diferente uma da outra, à medida que somos diferentes uns dos outros. Quando esta, que é a cobiça, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então observe, tudo começa na nossa cobiça, na cobiça do nosso coração. As tentações estão aí constantemente. E eu quero que você não pense na tentação num sentido apenas de conotação sexual, porque isso é muito explorado pela nossa sociedade. Até a própria palavra tentação vem sempre aliada a alguma coisa relacionada à sexualidade. Porque tentação é qualquer coisa que nos desvie do caminho de Deus. Uma outra definição para a tentação que eu coloquei aqui, na minha anotação, nos meus alfarrábios, é que tentação é um caminho rápido para obter resultados imediatos. É um caminho rápido para obter resultados imediatos. Na sociedade em que a gente vive, uma sociedade
com um avanço tecnológico imenso, né? Numa sociedade de extremo consumo, as tentações são gigantes sobre a nossa vida. Eu não estou falando da sexualidade, que também já é e sempre foi enquanto houve mundo, né? Estou falando das coisas que atraem o nosso coração, que atraem as nossas vontades, que chamam a nossa atenção, que fazem com que tenhamos o desejo de uma forma rápida, de uma forma prazerosa, obter algumas coisas na nossa vida. E nós somos então constantemente tentados em tudo que nós podemos imaginar, até inclusive na fé. Há muitas questões religiosas, né, que procuram atiçar a nossa cobiça em nome inclusive da fé, do enriquecimento rápido, de uma vida vantajosa aqui e agora, de uma saúde inabalável que não pode ser corrompida, né, por nenhuma questão do organismo. E nós somos tentados constantemente, inclusive, da maneira que nós fazemos culto, como nós devemos nos comportar perante os irmãos da igreja, como devemos louvar a Deus, que instrumentos usar, que tipo de iluminação, etc, 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 etc. Ou quem já não se sentiu tentado, né, daqueles que pregam aqui na igreja, a realmente querer dizer algo diferente, ou algo novo, ou até mesmo fazer algo que impacte um pouco mais a vida das pessoas e que muitas vezes realmente nós não encontramos como modelo de culto nas Escrituras. Somos todos tentados, pregadores, membros, seres humanos na sociedade, jovens, crianças, etc, etc, etc. A tentação é algo que está ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Por causa do quê? Das nossas necessidades. Temos necessidades no nosso coração de sermos felizes, de estarmos satisfeitos, de sermos bem-sucedidos no que a gente faz, de realmente podermos desfrutar, inclusive, licitamente, né, das coisas que o mundo oferece. Estarmos melhor, né, financeiramente, etc. Estarmos melhor nos nossos relacionamentos, nos vestirmos melhor e por aí vai. Somos tentados todos os dias a satisfazer as necessidades do nosso coração, da nossa alma, do nosso físico, das nossas vontades pessoais. E observe e lembre-se que nós lemos, né, que são esses nossos desejos pessoais que realmente nos levam ao encontro da tentação que chega à nossa vida. Há coisas que não nos tentam, né? Que algumas pessoas ficam totalmente atraídas e a gente não. Cada um, sim, eu digo que a gente tem um tendão de Aquiles, né? Que é aquela parte mais frágil da nossa vida, aquilo que nos chama a atenção e cutuca a nossa alma, cutuca o nosso coração e faz atiçar algumas coisas dentro do nosso próprio peito. E quando nós olhamos as tentações de Satanás, não só para Jesus, mas também para a nossa vida, nós podemos perceber três coisas. Elas, diante das necessidades, ou melhor, diante das necessidades de resolução, ou da resolução das necessidades, melhor dizendo, da nossa vida, acontecem três coisas. A tentação faz com que a gente tenha o desejo de agir rapidamente, fazer imediato, e hoje todos nós passamos por isso, né? No mundo tecnológico, onde tudo é imediato, nós somos tentados a fazer algo imediatamente. A tentação nos leva a isso, a agirmos imediatamente. Segundo, a pensar superficialmente, a não realmente ponderar e pensar, a tomarmos uma decisão imediata, sem muito pensamento, sem muita avaliação daquilo pelo qual estamos passando. E em terceiro lugar, ela nos faz entender que nós devemos investir profundamente na nossa própria pessoa. Eu me lembrei do golpe do bilhete premiado. Todo mundo já ouviu isso e infelizmente muita gente ainda cai nesse golpe, né? Do bilhete premiado. Quando alguém vem e diz, olha, eu tenho um bilhete que foi premiado, mas por alguma razão eu não posso trocar esse bilhete e tudo mais, mas eu vendo para você, ele foi sorteado em R$1 milhão, mas eu vendo para você apenas por 10 mil. E você compra, então depois você vai lá e troca o prêmio e é seu. Aí o que acontece? A cobiça chega na frente. E eu sou tentado, então, a ter um grande valor. Mas eu não posso pensar muito, eu tenho que agir rapidamente. Não posso ponderar se... Não dá tempo de ponderar. A oferta é agora. Ou faz ou não faz.
e também eu vejo que é um bom investimento na minha própria pessoa. Não importa os demais, importa que eu vou ter agora R$1 milhão. Por essa cobiça, as pessoas acabam caindo, não só nesse, mas em muitos outros golpes na sua vida. Muitos outros golpes na sua vida. Então, qual que é o problema da tentação? Seja um doping nos esportes, por exemplo, seja uma trapaça nos negócios, seja a manutenção de uma relação sexual ilícita, o problema é que há sempre uma recompensa também no curto prazo. Eu vou fazer isso porque isso vai ser bom para mim, eu vou ter prazer imediato, eu vou me dar bem de alguma forma, alguma coisa eu vou colher de resultado na minha vida. Então a gente constantemente é tentado, e a gente constantemente precisa avaliar os momentos da nossa vida, porque uma vez caindo em tentação, nós lemos no texto, o texto diz que dá-se a luz ao pecado, ou seja, o pecado é gerado, uma vez caindo nós em tentação, e uma vez o pecado sendo gerado, nós somos conduzidos à morte. E daí você pensa, mas dá tempo de se arrepender e a gente resolve. Sim, é verdade. Mas muitas vezes nossos sentimentos são abalados, a nossa vida nos relacionamentos é prejudicada, a nossa fé em Deus tem suas nuances e nós realmente sofremos por causa de quando nós caímos em pecado. E quando nós olhamos a Cristo, Ele que é o exemplo para todos nós vamos perceber como Ele fez, para que nós possamos também realmente vencermos as tentações. Então, o tema da mensagem é vencendo as tentações. Como você pode vencer as tentações que chegam à sua vida? E muitas vezes não alcançam a minha, porque são diferentes, mas são realmente um problema para a sua existência, são um problema para a sua relação com Deus, são um problema no seu crescimento na caminhada, são um empecilho em você servir a Deus, é um empecilho em você crescer no seu ministério e fazer a vontade de Deus. Como é que Jesus fez? Vamos dar uma olhada, uma avaliada nesse momento da sua vida, e assim colhemos também alguns ensinos para nós. A primeira tentação de Jesus foi quando o diabo disse, está lá no verso 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, para começar, o tentador trabalha com coisas lógicas. Era necessidade de Jesus. Se for apresentado algo que não esteja dentro da necessidade, não é tentação. Porque é fácil dizer, não preciso, está tudo bem. Acabei de comer alguma coisa, não tenho fome alguma. Mas Jesus havia estado 40 dias e 40 noites sem comer. No entanto, então, Jesus estava extremamente faminto. A segunda coisa é que Jesus poderia, naquele momento, transformar as pedras em pães, tranquilamente. Poderia. E era isso? Sim. Por que não? Estava com fome, pão, algo de comer, necessidade básica do ser humano, ele poderia transformar em pão, e assim se alimentava, estava tudo bem, tudo resolvido e tranquilo. Mas, apesar de ser pão, apesar de Jesus estar faminto, apesar das coisas serem tranquilas e lícitas, havia sim algo por detrás, que caso Jesus viesse a fazer, sim, ele realmente estaria nesse instante, não passando nessa tentação, nessa provação, nessa experiência que faz com que o Espírito Santo leve ele ao deserto e ele seja aprovado para realmente ser conduzido pelo Pai no seu ministério. Intencionalmente eu não li um texto de Tiago, que é o primeiro verso, antes inclusive daqueles textos que eu li, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí ele vem falar da tentação, que foi os versos que eu li. E Jesus foi aprovado para cumprir o ministério, aprovado para continuar a sua jornada até aquela cruz, como já foi falado aqui, para que eu e você pudéssemos, inclusive, estarmos aqui nessa noite. Sem a vitória de Jesus, nós não poderíamos sermos vitoriosos diante da sua graça. Nós não poderíamos, inclusive, sermos vitoriosos diante das tentações da vida. Mas a palavra nos ensina que sim, nós podemos ser vitoriosos, como Cristo foi vitorioso diante da tentação que ele sofreu.
A sugestão de Satanás é que ele sacia aquela necessidade imediata. Quantas vezes nós temos necessidades imediatas? Quantas vezes nós somos tecidos a essa tentação, nós incorremos no distanciamento do propósito de Deus para a nossa vida. As questões, na verdade, que eu numerei aqui com relação a esse momento de Jesus, essa primeira expressão de tentação que ele recebe, do tentador, é que Jesus necessitava de um alimento. Mas como ele obteria esse alimento? Era assim que era para ser? Lembre-se de que foi Deus que o conduziu ao deserto para ser tentado. Havia propósito. Não era apenas uma fome comum. Não era apenas um momento sem alimento esporádico. Era realmente um grande propósito que também seria para a vida de Jesus. O tentador aconselhou Jesus a agir independentemente do Pai e encontrar seus próprios meios para suprir a sua necessidade. Quantas vezes nós fazemos isso? Encontramos os nossos próprios meios para suprirmos as nossas necessidades, e nem sempre físicas, mas longe do propósito de Deus. Nós realmente buscamos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz felicidade imediata, prazer, satisfação, e muitas vezes incorremos então em sermos seduzidos em tentações e fugimos desse propósito de Deus para a nossa vida. Confiaria ele em Deus? Aplicaria sua fé no Pai? Confiaria nas promessas do Pai para a sua vida? Ou se alimentaria ao seu próprio modo? Graças a Deus não fez, mas respondeu o seguinte ao tentador, no verso 4: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi o texto, inclusive, que nós cantamos na segunda canção. Não só de pão nós vamos viver, ou seja, não só de suprimento das necessidades imediatas da nossa vida, mas da palavra que procede do Senhor para nós, do propósito dele no nosso coração, nas coisas que Deus preparou para a nossa vida. Logo, diante das seduções, das tentações que chegam à sua vida a cada dia, em todo esse mundo pós-moderno, em toda a sua tecnologia, em todo o seu consumo, em todos os seus meios de mercados de fé, que eu e você precisamos entender que não são das necessidades satisfeitas, as necessidades básicas da nossa vida, mesmo que sejam da alma, que farão com que realmente caminhemos no propósito de Deus, mas quando sim nós estamos vivendo aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Algumas lições: somos tentados nas áreas mais fracas da nossa vida, tentando aqueles que já mencionei, aquilo que realmente diz respeito a nós. Se tivermos dúvida e não confiarmos plenamente em Deus, certamente não trilharemos uma caminhada de fé com segurança no nosso coração. Nós precisamos entender que Deus supre as nossas necessidades, mas no seu tempo e diante do seu propósito para a nossa vida. Quando acharmos que as coisas do modo de Deus não vão acontecer, muitas vezes nós fazemos do nosso próprio modo. O resultado a gente já sabe. O personagem bíblico que lembrei é de Abraão. Abraão teve uma promessa de ter um filho, a partir dele e de Sara, que ainda não tinham tido filho, já em avançada idade, sairia uma grande nação, essa nação seria abençoada, seria o povo de Deus, e o tempo passa e nada acontece. Abraão e também Sara, já mais velhos, mais cansados, o tempo passado, Abraão tem uma ideia, permitida na época, ele tem um relacionamento com a escrava, e ali ela já é um filho, mas não era o filho da promessa. Satisfez o seu coração, parecia estar tudo certo dentro do propósito de Deus, mas era apenas uma ideia de Abraão. E sem confiar plenamente até então no poder de Deus que faria pai, já em avançada idade, fez o seu próprio modo e satisfez o desejo do seu coração e aquilo que Deus próprio havia lhe prometido, mas ele mesmo fez do seu jeito. Depois, então, claro, aí Deus vem e vem o filho da promessa real com Sara. Mas ficam o quê? Todas as dificuldades desse relacionamento. As duas mulheres tiveram dificuldades,
né? Uma foge e volta de novo, depois Deus manda embora. Ele amava Ismael, que era esse primeiro filho, mas ele tem que ir embora. E assim causa todo um transtorno na família, o coração de Abraão, e fica aquela marca eternamente, porque ele agiu do seu próprio modo, ao invés de aguardar em Deus, no momento certo, dentro de um propósito, quando Deus agiria, confiando em Deus, ele então recebesse os resultados prometidos sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Segunda tentação, observe comigo, né? Veja aí comigo. No verso 5, mais uma vez, o diabo se põe e diz: olha, se és filho de Deus, atira-te abaixo, né? Quando ele estava no pináculo do templo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás, que já utilizava-se de uma linguagem real, pois de fato Jesus era o Filho de Deus, agora também, né, usa a expressão, está escrito, expressão essa que Jesus usou na primeira vez em sua defesa, quando Jesus argumenta com a Escritura aquilo que Satanás havia lhe dado como tentação. E agora Satanás recorre à Escritura também. Mas está escrito, né? E essa é uma parte do Salmo 91, que ao teu respeito o Senhor vai dar ordens aos seus anjos: atira-te daqui, e né, os anjos vão vir, vão te guardar, vão te segurar, e vai dar tudo certo. Então a segunda coisa pelo que Jesus é tentado é que ele experimente aquilo que Deus havia dito a ele, que ele faça dessa promessa uma experiência na sua vida. Eu estava pensando no ministério, precisava realmente, né, quem sabe, testar se realmente Deus faria aquilo que disse que faria. E o diabo então desafia: olha, você pula daí e vamos ver então se a palavra se cumpre, se Deus realmente faz isso, se os anjos vêm, etc. e tudo mais, né? Novamente, aqui a Escritura é utilizada agora, mas de forma distorcida. E a pergunta é: Jesus confiaria ou iria confiar? Estou pensando a partir do momento da história, sem experimentar. Confiaria ele em todo o seu ministério que Deus o guardaria? Confiaria ele que chegaria à cruz e lá seu Pai estaria? Sem experimentar, sem ter uma experiência concreta, o diabo tenta ele nisso. Mas Jesus responde no verso 7, o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A confiança verdadeira em Deus, dentro de um propósito dele para a nossa vida, aceita a sua palavra e a sua promessa sem a necessidade de testá-la ou de experimentá-la. Será que é verdade? Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, então tudo bem. Ó, se acontecer assim assado, beleza. Se houver um anjo, aí tudo vai realmente mudar na minha vida. Será que é possível confiar em Deus pelo que Ele já disse na palavra? Está escrito que Deus realmente guardaria a nossa vida, que Deus realmente age em prol nosso, diante do seu propósito, não diante daquilo apenas que satisfaz o meu coração. Preciso eu de uma prova, inclusive maior do que a obra de Cristo na cruz do Calvário, para entender perfeitamente, com toda a confiança, de que sim, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que está ao meu lado, ao seu lado. Que experiência mais precisamos, além da graça que já está sobre nós em Cristo Jesus? Nós não precisamos de experiências, e Jesus sabia disso. E ele combate uma aplicação errônea do tentador para que ele se atire de um ponto alto do templo e ali então experimente ser guardado, protegido, cuidado, zelado pelo próprio Pai. Jesus não precisa disso. E ele responde também com a Escritura. Esses textos que Jesus responde, né, nós não vamos ler por questões inclusive de tempo, estão em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, no mesmo livro, capítulo 6 e verso 16, e também no mesmo livro, capítulo 8 e verso 3. Todas as expressões que Jesus usa são da palavra. São da palavra de Deus. São da própria palavra. Questões ainda. Desde que Deus prometeu preservá-lo do perigo, é certo criar um perigo só para ver se o Pai realmente fará como disse? É certo criarmos situações para ver se Deus nos protegerá?
farei isso, mas a Bíblia diz que Deus me protege, me guarda, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, Deus vai me perdoar. Posso criar essa situação de pecado, dizendo, não, mas Deus é um Deus que perdoa, então não tem problema. Posso fazer tentações? Ou passar por tentações tentando ao próprio Deus? Como Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que no texto que nós lemos que Deus não pode nos tentar, porque não há mal nele, né? Mas a Bíblia diz que quando assim o fazemos, nós tentamos ao Senhor. Nós temos essa capacidade, porque o mal também habita no nosso coração. É isso, fazer isso? Jesus em nenhum momento da sua vida, do seu ministério, criou situações para experimentar aleatoriamente do poder de Deus sobre a sua vida e dos cuidados dele sobre a sua vida, porque ele confiava plenamente de que Deus iria realmente suprir as suas necessidades dentro de um propósito, no tempo ideal e no tempo certo. E certamente, tanto é que o verso 11 diz isso, né? Quando o diabo se retirou, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Há momento específico, há momento dentro do propósito. Há o tempo certo de Deus agir e enviar os seus anjos. Há momento certo. O que nós precisamos é confiar plenamente e confiar baseado na Escritura. Está escrito. A Bíblia diz isso. Não como tentador, tirando o texto do seu contexto. Foi isso que ele fez no Salmo 91, porque ali não falava a respeito de um homem que precisa testar a Deus. Ali no Salmo 91 fala de um homem que confia plenamente em Deus, apesar das circunstâncias da vida. Apesar das circunstâncias da vida. Isso é que fala, né, o Salmo 91. O diabo distorceu, mas Jesus conhecia a palavra. E observe então, meus irmãos, como a palavra é extremamente importante no nosso coração para todos os momentos da vida, inclusive no momento da tentação. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, não a palavra qualquer, eu sempre digo, né, não um versículo do Facebook, nem do Instagram, mas a palavra de Deus dentro de um contexto lícito, conforme ela está realmente aplicada, para que realmente ela faça na minha vida, produza o resultado real, conforme a promessa de Deus, senão eu estaria apenas me iludindo. Hoje, nessa extração de textos, né, que a gente pode fazer com a tecnologia da palavra de Deus, a gente precisa entender quais são os contextos desses textos para que possamos aplicá-los da forma correta. O diabo disse uma coisa, Jesus disse outra, usando também a palavra, usou outro texto, mas agora aplicou corretamente a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma outra coisa para você. Jesus também era um homem, já falei isso, 100% um homem, humanidade completa, igual a nós, finita, né? Que teve dor. Uma vez eu estava falando nos manuais, né? Das mulheres lá em Curitiba, e assim como aqui na nossa igreja, na oficina Dormes, tinha muitas pessoas de várias denominações e tudo mais e tal. E eu resolvi um dia perguntar o seguinte, era a minha palavra daquele dia, um devocional pequeno que a gente fazia com as mulheres que estavam nos trabalhos dos manuais, e eu perguntei para elas assim: Jesus teve corpo? Elas não conseguiram responder se Jesus teve corpo. E depois de um tempo que Jesus esteve na terra, havia algumas pessoas que diziam que Jesus não teve corpo, porque eles diziam que o corpo é mau, o espírito é bom. Então Jesus era só um espírito, porque não podia assumir a materialidade corpórea, porque o corpo é algo mau, prejudicial ou prejudicado. Mas o fato é que Jesus teve corpo, ele sentiu sede, ele sentiu fome, como esse texto diz, ele sentiu dores. Ele, de uma certa forma, não temeu, mas foi pressionado no jardim de Getsêmani, como ela lembrou aqui, que gotas de sangue escorreram no seu corpo. Eu já falei outro dia que isso é perfeitamente possível quando alguém está diante de um momento de extrema e profunda pressão na sua alma. Os vasos subcutâneos se rompem e no lugar do suor que sai nos poros podem sair pequenas gotículas de sangue. Perfeitamente homem. E como homem, ele vem a essa terra, ele nasce, e ele está então, depois de um certo tempo, já adolescente, no meio dos doutores. Para quê?
para aprender a palavra de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele frequentou as sinagogas. Ele habilmente fez pergunta aos doutores, está lá em Lucas. Ele questionou, ele também falou, ele perguntou, ele quis aprender, ele cresceu aprendendo sobre a lei, a palavra do seu Pai. Para que quando chegasse no momento da tentação, em muitos outros momentos, ele pudesse dizer realmente o que disse aqui: está escrito. Como é que nós vamos vencer as tentações sem a palavra de Deus no nosso coração? Como é que nós vamos vencer as tentações se não sabermos aplicar a palavra realmente como ela é? Porque pode vir alguém e dizer: mas a Bíblia diz isso, o que você vai dizer? Qual será a sua resposta? Porque nós somos, inclusive, principalmente quem lida com a palavra, né, o pastor e tal, né, o presbítero, outras pessoas também, a sermos desafiados nisso mesmo. Principalmente porque nós somos de uma linha reformada de pensamento cristão. E alguns, perdão a expressão, né, mais engraçadinhos, querem nos testar, nos tentar, afirmar coisas que a palavra não diz. E a gente precisa então ter no coração a palavra de Deus implantada, enxertada, para dizer: está escrito assim. Ah, mas o texto diz, mas essa não é a forma correta de interpretar. Como é que eu sei disso? Aprendendo da palavra de Deus. Hoje nós temos a nossa escola dominical, né? E falamos inclusive nos nossos grupos um pouquinho a respeito desse assunto da palavra, da interpretação da palavra, do conhecimento e da interpretação adequada e real da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode produzir no nosso coração as forças, a decisão necessária para não cairmos nas tentações. É a palavra que subsiste lá. Pode observar. Se você disser: não, mas eu vou ser forte, pode deixar comigo que hoje eu estou na fé, não vai dar certo. É o poder da palavra de Deus no coração do homem e da mulher que fazem com que realmente venhamos a vencer as tentações. E foi isso que Jesus fez. Terceiro, né? Agora o diabo leva ele a um monte muito alto e diz: olha, está vendo essa coisa lá da tua vida, reino, você tudo, né? Empresas, investimentos financeiros, tudo eu posso te dar se você prostrar e me adorar. Aí Jesus já estava doido para mandar embora, mandou agora. Mandou ele embora agora. Interessante que o tentador disponibiliza um reino que nem é dele, na verdade. Com falsidade, né? Criando aquele aspecto de ilusão. Olha, você vai ser muito feliz, vai poder governar e fazer isso, aquilo e tudo mais. Assim como é prometido a nossa vida também. Olha, deixa a igreja, a melhor coisa é viver sozinho, vai cuidar da tua vida. Ah, não se importa com o irmão, não, vive a sua vida, o importante é você ser feliz. Casamento mesmo, agora é assim: se eu não estou feliz, eu separo, porque o importante é eu ser feliz no casamento. É claro que às vezes, em muitas ocasiões, as pessoas têm problemas e acabam se separando. Mas se você, inclusive, está num novo relacionamento, pense como um cristão. Não é só a sua felicidade que conta, é da pessoa que está ao seu lado também. Isso é casamento. Isso sim é relacionamento. Mude se por acaso você teve problemas anteriores. Mas pense comigo. Hoje o mundo pensa assim: importante é eu ser feliz, importante é eu ter, importante é eu conquistar, importante é que realmente a minha vida aconteça. Porque eu boto aquela fotinho lá na rede social e vai ser mil maravilhas. Mas não é assim. Nós não podemos trocar as glórias do porvir pelas satisfações passageiras da vida aqui. Não é que você não pode passear, eu sempre digo isso, não é que você não pode ter um momento de lazer, não é que você não pode ser feliz, não é que você não pode estar bem socialmente ou financeiramente, não é isso. Não é isso, mas é fazer tudo isso, tendo a ciência plena de andar com Cristo, de viver uma vida de fé, que realmente agrade a Deus, e você não só tem os benefícios dessa vida aqui, que também há promessas de Deus sobre essa vida, mas que você tenha promessas e também o cumprimento dela, daqui a pouco, quando nós saímos desta vida e estamos com Deus para todo sempre. É cuidar daqui sem descuidar de lá. É realmente estarmos atentos às tentações que o mundo oferece em nossa vida aqui, para que
a nossa caminhada com Cristo diminua, desaqueça e a gente se perca pelo caminho. Questões. Primeiro, o problema não é se Jesus ia se tornar rei ou não. Ele já tinha o reino, tudo é dele. O presbítero Valdir pregou na semana passada no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e te darei as nações por herança. Tudo é de Jesus. O reino já é dele. A questão era quando e como. Não era segundo a satisfação do coração de Jesus agora. Era segundo aquilo que Deus havia feito de propósito para a vida dele. Satanás oferece um atalho. Tinha uma coroa agora, se ele aceitasse, mas não tinha cruz. E esse não era o propósito de Deus. E a satisfação dele não pode vir apenas pelo seu propósito, mas sim por tudo aquilo que foi projetado por Deus na sua vida. E é nessa hora então que é a gota d'água, e Jesus diz então no verso 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Além da sugestão, ou também da fala de Satanás ser aviltante, é um absurdo completo. E Jesus: retira-te, porque só a Deus o culto é devido. Nós podemos aprender a perceber que os fins não justificam os meios, meus irmãos. Os fins não justificam os meios. Por causa de um prato de lentilha, Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Por causa de uma satisfação pessoal imediata, ilícita, porque era fome que estava batendo. Fome é uma coisa difícil, Ele troca uma das coisas mais importantes do seu tempo. E ele chora amargamente depois por ter tomado tal decisão diante de uma tentação que ele não soube suportar com a devida decisão, segundo todas as condições veterotestamentárias que eram consentidas durante ou depois disso também da bênção da primogenitura. Há uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Há um propósito de Deus sobre nós. Há uma promessa de Deus para cada um dos homens e mulheres que confiam em Deus, que confiam em Cristo, que sabem que apesar das dificuldades da vida, das tentações da existência, Ele sim está sempre presente. Ele cuida e Ele dará aquilo que Ele prometeu no final da nossa vida. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o tentador vai fazer de tudo para ver você pagar. Pode esperar. Por isso, apegue-se ao Senhor. Ele oferecerá sempre atalhos, sempre que é mais fácil. Usará a palavra distorcidamente para enganar o seu coração. Procurará ludibriar a sua fé, a sua convicção em Cristo. Mas se você estiver arraigado na palavra, se você estiver confiante em Deus, faça como Jesus, recuse os atalhos, os imediatismos, e sirva somente a Deus. Adore Ele, cultue ao Senhor, obedeça a Deus e faça do propósito de Deus, o caminho da sua vida, o caminho da sua existência. E concluindo, foi isso que Jesus fez. Decidido, convicto, em pleno conhecimento da Escritura de quem era o seu Pai, ele responde muito bem cada momento de suas tentações. E pensa que parou aí? Não. Ao longo da jornada do caminho, observe, leia as Escrituras e veja quantas vezes Jesus foi tentado. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Até na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí e a gente vai crer em você. E saberemos que você é realmente quem você disse que é. Já pensou? Que tentação! Aí todo mundo ia crer, ia adorar, ia ser salvo, que maravilha! Mas havia um propósito. E esse propósito chega até a minha e a sua vida. E é por isso que Jesus, fielmente, Ele realmente cumpriu a palavra
e não ceder às tentações mais sujas, às tentações mais terríveis, ou às tentações mais sedutoras de Satanás para a sua vida. E eu e você, como andamos? Dentro de um mundo, né, que nos oferece coisas constantemente. Como está a nossa vida? Né? Estamos sendo seduzidos? Estamos engajando nas condições dessa nova era, desse mundo atual? Estamos perdendo os laços com a Escritura? Estamos caminhando segundo os propósitos em vez do nosso coração, em vez dos propósitos de Deus para a nossa vida? É tempo de realmente olharmos o nosso coração, assumirmos o caminho correto, o caminho da verdade, darmos atenção especial às Escrituras Sagradas e assim sermos vitoriosos diante das tentações que chegam também à minha e à sua vida, que chegam nas nossas casas, que chegam em todos os lugares onde nós colocamos os nossos pés, em tudo aquilo que nós temos acesso na nossa vida. Jesus confiou em Deus. Não lerei os textos aqui que separei para ser mais breve. Jesus usou as Escrituras e Jesus resistiu ao diabo. Que Deus nos ajude a seguir os passos do nosso Mestre. Não precisa abrir. 1 Pedro 21, ou melhor, capítulo 2, versos 21 a 25, diz assim: porquanto para isso tu mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo humano, né, como disse eu já, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, para as tentações, que uma vez, né, realmente vindo à luz se tornam pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos completamente sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Cristo Jesus, aquele que venceu as tentações e não teve pecado. E como já mencionei, mas para concluir, depois de tudo isso, aí sim, vem os anjos e servem a Jesus naquilo que ele precisava. E aqui ele venceu, e depois ele venceu, e ele sempre venceu, e ele é vitorioso sobre todas as coisas, e nós podemos contar com ele também, porque somos sim humanos, limitados, e muitas vezes, infelizmente, caímos em várias tentações. Que Deus então nos dê essa graça, essa força, e sejamos vitoriosos nessa caminhada com Cristo Jesus. Amém, queridos? A oração dominical, gostaria de fazê-la com você nessa hora. Nós não vamos orar de forma particular como fazemos, nós vamos orar a oração dominical. Porque na oração dominical, Jesus usa essa expressão, tentações. Se não fosse importante, diante de tantas outras expressões e temas que ele poderia usar, não usaria esta, mas usou essa expressão, porque ele sabia que precisaríamos a nossa vida a realmente sermos vencedores diante dessas questões da nossa vida. Vamos ficar em pé um instante? Eu não tenho projeção dela, mas ajudo daqui, tá bom? Você se lembra? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas pois teu reino, dele e agora para sempre. Amém. Está lá em Mateus 13. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Cante ao Senhor, exalte o seu nome. Só o Senhor é devido culto, é só Ele que devemos dar glória. E sigamos aprendendo e crescendo no Senhor. Tu és minha vida.
entreguemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e andarmos com Ele a todo o tempo da nossa vida. Pode sentar-se, meus irmãos, um instante, quero passar os avisos. Convidar os presbíteros a já vir aqui comigo, fazendo um favor, estarem presentes para nós encerrarmos com as nossas orações. E vou passar para o presbítero Valdir, falar um pouquinho de texto, se quiser, esse presbítero Valdir, tá bom? Então, segunda-feira, queridos, sempre sai o nosso coral aqui, né? E nas terças-feiras, à noite, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração. E nesse ano, caminhando um pouquinho diferente, eu vou passar para o presbítero Valdir, que vai falar dessa terça-feira especificamente. Irmãos, nessa terça-feira nós estaremos começando a oração pelos ministérios da igreja. Então, é uma convocação para o conselho da igreja estar na reunião de terça-feira, para a gente juntos orarmos a Deus. Vamos juntos colocar nossa vida diante de Deus, juntos intercedermos, juntos orar pelo nosso ministério, por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer, né? E nós precisamos que isso seja regado com as orações dos irmãos. Então, vamos se submeter aos irmãos, para que os irmãos intercedam por nós, para que os irmãos nos abençoem, para que nós possamos cumprir com nossos deveres como presbíteros dessa igreja. Tá bom? Então, nessa terça-feira, o conselho está convocado, é uma convocação, né? Para que a gente possa estar aqui orando ao Senhor juntamente com a igreja, tá bom? E a igreja convidada a interceder pelo conselho também nessa terça-feira, né? E cada mês é um dos ministérios da igreja. Na próxima será a junta diaconal, por exemplo, no mês de março e assim por diante, tá bom, queridos? Então, que os nossos irmãos presbíteros possam estar presentes e assim, além de orarmos, o povo orar por cada um de nós também, tá bom, queridos? Quarta-feira, então, meus amados, a SAF tem consagração do templo, aqui 8 horas da manhã, no Templo do Salmo Social. E quinta-feira nós temos então nosso culto da semana, né? Onde nós temos então mais uma palavra da cruz, que é a segunda palavra de Jesus quando estava na cruz, momento esse que antecede a Páscoa. E depois também nós temos a nossa escola dominical domingo, pela manhã às 9 horas, lembrando que nós vamos continuar a lição de número 8, né? Já foi decidido, né, meu João? Então os irmãos continuem estudando a lição 8 para nós conversarmos mais um pouco a respeito dela. Se você não visitou ou não participou da escola dominical, pelo menos venha fazer uma experiência agora no novo modelo com os grupos, né? Hoje estava muito bom novamente, né? Gerou bastante conversa, né, a respeito desse assunto. Vamos continuar então na semana que vem, e 19 horas, o nosso culto, tá bom, queridos? Nosso culto de domingo, culto da família, tá ok? Só uma notícia a respeito de uma programação que teremos em março, eu não falei nada, mas já no mês que vem trago bastante informações a respeito, já conversamos com o local. Nós vamos ter, já depois de uns 3 anos por causa da pandemia, o nosso encontro de famílias da nossa igreja, que vai ser então na Cascata Zacarias, mais uma vez ali no parque, tá bom? Então depois eu trago informações melhores aí de valor, como é que a gente vai fazer, mas ao princípio, né, é parecido ou igual aos outros anos, quando a gente já fez essa programação. Para membros, frequentadores e também pessoas da família, né, que mesmo não vindo da igreja, mas são da família, podem participar também. O que vai variar é preço, porque há um desconto para quem é membro da igreja, tá bom, queridos? Mas aí eu passo informações melhores aí no domingo seguinte. E para encerrarmos, então, eu queria convidar também para vir à frente, né, para fazer essa oração, o nosso irmão Ilvécio e também a Rose. Né? Pode chegar, meus queridos. A Rose não sabia. É surpresa para a Rose. Podem chegar, queridos. Nós vamos orar pelo casal, a pedido do Ilvécio, nós vamos orar pelas alianças que ambos podem subir aqui, meus amados. Não tem problema algum, tá? Pode chegar aqui pertinho da gente. Eles que estarão noivando, e a pedido nós vamos abençoá-los, então, o casal e também as alianças nesta hora. Lá em Provérbios, no capítulo de número 18, verso 22, diz o seguinte: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Embora diga isso ao homem lá em Provérbios, certamente é uma verdade também na vida da mulher, né? Quem acha um esposo, alcança o bem e também a benevolência do nosso Deus. Então nós vamos nesse instante orar. Vamos ficar em pé, queridos. Oremos então ao Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que têm se achegado a nós ao longo desses dias, ó Pai, cultuando o Teu nome, Senhor, servindo a Ti com a sua vida, aprendendo da palavra de Deus,
se consagrando ao Senhor no aprendizado da Escritura e assim também, Senhor, crescendo ao longo da sua caminhada e da sua vida. Pai querido, desfrutam de um momento novo na sua história, na sua vida. E nós sabemos que só o Senhor, ó Deus, é quem pode realmente trazer os bons frutos, ó Deus, para um bom relacionamento na vida de um casal. Por isso, nesse instante, ó Deus, nós rogamos sobre eles as tuas graças, as tuas bênçãos. Que o Senhor abençoe, Senhor, esses dois irmãos que conhecem a tua palavra, que realmente, ó Deus, sabem das necessidades, ó Deus, de estarem contigo, e que esse momento de hoje, aqui, Senhor, perante a tua igreja, seja mais um momento onde eles ainda afirmem mais nos seus corações a vontade, o desejo de te servir e de te seguir, ó Deus, porque isso realmente é importante, e isso trará, inclusive, sobre o seu relacionamento, as bênçãos necessárias de Deus para que eles continuem nessa caminhada e assim, ó Pai, usufruam das bênçãos do alto sobre a sua vida. Pai querido, tenho nas minhas mãos um par de alianças. Que o Senhor as abençoe. Fará parte da vida do casal, Senhor, que simboliza o compromisso que eles estão fazendo um com o outro, mas também, Senhor, desejosos, estão fazendo na tua presença, Senhor. Não só entre eles, mas diante do Senhor e também diante de toda essa comunidade. Que o Senhor, então, Paizinho, abençoando essas alianças, abençoando a decisão desse casal, faça, meu Deus, com que na vida deles haja, Senhor, sempre, ó Pai, alegria, felicidade, companheirismo, ó Deus, cumplicidade e amor, para a honra e glória do Teu nome acima de tudo, e para a alegria e felicidade desse homem e dessa mulher, desse casal aqui presente, dos nossos irmãos queridos, ó Deus. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar um instantinho? Vem um pouquinho para cá, se o Marco quer tirar uma foto de vocês para registro. Rose. Muito bem, uma salva de palmas atrasada. Recebam a bênção do Senhor. Pai querido, obrigado a Deus pela vida do teu povo, que possa ir para paz ao seu lar, ó Deus, descansar e ter uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença. Cuida, Senhor, do teu povo, Senhor. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os, ó Deus, de todo mal. Sê com eles a todo tempo, que confiem no teu nome, Senhor. Entregue, Senhor, a ti toda e qualquer ocasião das suas vidas, todas as decisões que precisam tomar, todas as suas atividades, o seu trabalho, sua família, Senhor, e tudo que vier ao seu coração, sabendo que o Senhor tem um propósito na vida de cada um desses irmãos aqui presentes nessa noite, ó Pai. Fica com a tua igreja, fica com os nossos visitantes, fica com o teu povo em nome de Jesus. Queridos irmãos, queridos visitantes, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, a vossa casa e toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Temos um cafezinho, sério? Temos um cafezinho, meus irmãos. Não vai embora, passe ali atrás do salão social, tome um cafezinho, né? E então nos encontramos nas próximas programações. Marcelinho.